Olá, está começando mais um programa. Dicas sobre o mundo da moda, da beleza e tudo que fizer de você uma mulher mais bonita e empoderada, a gente mostra aqui no Mais Bonita. E o assunto de hoje tá mega bacana, muito especial. Vamos falar sobre o universo dos procedimentos estéticos, da área em si, da estética. E para isso eu recebo aqui no estúdio Dayana Salles, que é esteticista, graduando em fisioterapia também. Dai, seja muito bem-vinda, até que enfim eu Né? consegui Até te que trazer o enfim, Mais né? Bonita. Uma honra estar com você. Obrigada. Realmente, os assuntos que você escolheu para abordar, são os assuntos que tá muito, que só cresce, né? Verdade, A área da estética, ela se atualiza o tempo todo. verdade, a todo A momento. gente tem que estar a todo momento se atualizando e buscando conhecimento. Então, eu resolvi sair da caixinha de tecnóloga e graduar em estética e cosmética, que termina agora meio do ano. Ah, E você de já está fisioterapia finalizando. também, E aí já. você já iniciou, você já começou fazendo as duas juntas, assim, né? E que tem Juntas, tudo a que ver tem tudo também, a né? ver, que são coisas que estão interligadas, né? Todas as duas podem trabalhar com estética. Uhum. E conta um pouquinho pra gente da sua trajetória. Você sempre quis trabalhar com essa área da estética? Você sempre foi muito vaidosa? Tinha alguém na sua casa que te inspirava a isso? Conta pra gente como foi. Então, desde muito nova, sempre gostei, né, de um salto, de pegar o batom da mãe, aquelas coisas, e aí eu não me via na estética. Na Uhum, verdade, eu sempre fui para a área da saúde. Então, eu escolhi fazer técnica em enfermagem, uhum. depois me especializei em enfermagem do trabalho e comecei a graduar em 2012 em enfermagem. Só que com o decorrer do trabalhar de home care, trabalhei na casa de vários pacientes, eu pude ver, dei estágio no Ferreira, na emergência, Uhum. então ali eu pude ver que a enfermagem não era para mim. Porque acabei vendo muita coisa e absorvia muita coisa. Sim. E aí, no decorrer da faculdade, encontrei uma amiga minha, que infelizmente Deus levou, mas que me inspirou o tempo todo. Ai, você é sempre muito vaidosa, eu acho que você deveria tentar fazer estética, eu acho que você poderia trancar a enfermagem, já que você acha que não tem nada a ver, e ficou naquela. E até que eu aderi à ideia da estética e realmente me encontrei. E aí você chegou a finalizar a faculdade de enfermagem ou você Não, saiu parei no antes? terceiro período. Caramba! E já iniciou Já na iniciei. estética ou na fisioterapia? Não, aí nesse percurso antes da estética, eu sempre gostei de criança com síndrome de Down. Aham. Eu consigo ter muita empatia onde eu chego, já Você gosta até do dou cuidar. cuidar. E aí eu já até atendi paciente assim, e eu achava que eu tinha que ser fonoaudióloga. Sim. Começou a parte da área de audiometria, que é uma matéria muito enjoadinha. Falei, não, não vou ser fonoaudióloga. Aí fui tentando, e nesse tentar eu me encontrei na estética. Falei, cara, eu preciso graduar na estética, né? Até para entender sobre formulação, me Sim. aprofundar mais nessa parte de cosmetologia. E vou fazer fisioterapia. E agora estou terminando praticamente as duas juntas, né? Muito bacana. E você tem uma sala de Tenho uma atendimentos, sala né, de onde você atende as atendimento. suas clientes. E daí, no começo você falou que os procedimentos, as tecnologias, tá tudo muito Muito rápido, né, rápido. acontecendo de forma muito rápida. A internet está aí, né, para comprovar isso Sim. tudo. A todo momento nós temos várias informações Informações. e fórmulas mágicas. Sim. Como que você lida com essa rapidez e com essa assimilação de informações o tempo inteiro? Você é uma pessoa que está sempre antenada às novidades, a tudo que chega de novo, ou você é uma pessoa mais calma que vai aos pouquinhos seguindo os seus projetos assim de estudos? Eu acho que eu o tempo todo, né, acompanho a evolução, até porque eu sou prova disso, porque sempre estou me harmonizando, sempre estou mexendo em alguma coisa. Mas eu acho que tudo tem seu tempo, não adianta você Sim. querer correr contra o tempo. E para isso eu resolvi graduar, para me dar um aparato Uhum. melhor. E aí daí então poder, de repente, ser uma dermatofuncional, Uhum. trabalhar numa área de estética, mas com propriedade e no tempo certo. Não adianta eu querer ultrapassar o tempo. Sim, Eu tenho que estudar e me preparar para aquilo. exatamente. E você acha que as mulheres elas têm cada vez mais buscado tratamentos Com estéticos? certeza, isso sem dúvidas. As pessoas hoje elas não conseguem se aceitar, assim, como é que eu vou dizer, sempre tá em busca de melhorar alguma coisa, Sim. sempre de algo a mais. E quando elas deitam na maca, às vezes eu costumo dizer que não é sobre estética, muitas vezes, você entregar uma beleza, Uhum. você entregar um relaxamento. Às vezes a pessoa chega ali com alto astral baixo, É uma autoestima, então, né? além da autoestima, você acaba mexendo também com o psicológico. Sim. Você E trabalhando os dois, né? sim.
E eu acho algo muito bacana também de ser falado aqui, é que cada vez mais os homens também têm Tem buscado muitos buscado tratamentos, muita né? Você vaidade. costuma atender o público masculino? Atendo também. E como que é essa demanda, o que eles mais pedem? É mais massagem Aham. sempre. Ah, então você também trabalha nessa área da Sou massagem, né? massoterapeuta também. E na relação com as mulheres, quais são os procedimentos que elas mais buscam na clínica? É mais drenagem, essa parte de radiofrequência, Aham. associação de aparelhos, manta térmica. A gente associa alguns ativos. E nesse momento agora eu não estou conseguindo nem, assim, tá à frente Sim. 100%, porque eu acho que você tentar atender e tentar estudar para Não ser dá certo, bom, né? não dá. Então, para você, se você quer se tornar referência em alguma coisa, estude, busque conhecimento, demanda tempo, demanda abdicar de muitas coisas, mas é necessário. Sim. E você tem alguma inspiração? Você busca inspirações nas redes sociais, inspirações regionais como uma profissional? Sim. Eu tenho as pessoas que me inspiram, às vezes no meio do caminho da faculdade. Confesso que eu pensei em desistir quando eu comecei a graduar em estética. Falei, não vou conseguir, é muita coisa na minha cabeça, é estágio uma coisa, estágio outra. Sim. Mas eu falei, vamos ver o primeiro semestre como é que vai ser quando eu aderir, puxar a estética, porque a estética é menos tempo que a físio. E aí, quando eu puxei, eu falei, não, eu vou dar conta, eu sou capaz, eu vou me abdicar de muitas coisas, sei que não vai ser fácil, eu vou enfrentar muitas barreiras, muitas adversidades, mas eu acredito que quando a gente tem foco, determinação e visão, Verdade, a gente do consegue. objetivo, né? Dai, você é mãe? Não. Não, Sou então mãe de acaba... pet. Mãe de pet. Mãe de pet. É quase a mesma coisa, né? Dá um pouquinho de trabalho parecido Sim. também. E na parte da faculdade, né? Do curso de estética e cosmetologia que você está fazendo e da fisioterapia, o que entrelaçam entre? Quais são as relações assim, entre os dois cursos? Porque a estética, para trabalhar com alguns procedimentos, mesmo a graduação, ela não te dá um aparato que a fisioterapia te dá. Então, uma coisa, e parece tão louco que eu jurava, e todo mundo da minha sala que estuda comigo, que eu iria ser dermatofuncional. Que bacana. Mas, incrível, já trabalhar com estética, mas não vou na área de físio, eu vou para uma área totalmente oposta. Sim. Que está interligada à massagem, né, de uma certa forma. Ah, então você não vai entrar na área da estética, Não. vai ser mesmo, não da estética em si, de procedimentos, si, né? Você não faz procedimentos, por exemplo, botox? Não posso. Não Tem pode. que ter graduação e pós-graduação. Na físio? Na estética também. Ah, entendi. E como que é pra você se cuidar? Quais são os procedimentos, a sua rotina do dia a dia? Você é sempre muito vaidosa, eu sempre te vejo muito produzida, com cabelo bem feito, com roupas muito bem alinhadas. Como que é pra você dar conta dessa rotina e de estar sempre muito bem produzida? Então, é um desafio, né? É verdade. Porque às vezes a gente se olha e eu me cobro muito. E eu acho que o paciente, e eles têm que primeiro te ver como exemplo. Sim. Não adianta eu ser uma esteticista que não tenho, às vezes eu até por mexer, tomar reposição hormonal, eu acabo, minha pele, ela tem uma tendência, né? A acne na fase adulta, que é uma coisa que me incomoda muito. Mas hoje eu sei contornar isso e lidar com isso muito bem. E aí, às vezes, eu fico sempre no espelho procurando, tem algo para mexer, tem algo para ajustar. Às vezes nem tem. Eu chego no profissional e eles falam assim, mas mexer em quê? Vou fazer o que mais em você? Porque a gente tem sempre essa cobrança. A gente sempre quer mais Quer também, mais, nunca né? tá bom. E você é uma pessoa que sempre tenta se policiar perante a isso, ou você gosta de sempre estar refazendo os procedimentos? Sempre de estar refazendo. Você se sente bem Sim, dessa forma? sim. E como que é para você estar numa área que existe muita concorrência, a gente sabe, né? E está crescendo cada vez mais, todo mundo quer estar bem, todo mundo quer estar mais bonito, né? Então essa área da estética acaba tendo muito concorrente. Como você faz para se destacar? Quais são os seus diferenciais? Eu acho que tudo não é só sobre, como eu falei no início, a pessoa se direcionar um paciente para uma maca. O atendimento é muito além disso. Sim. Então, eu gosto sempre de deixar meia hora a mais, 40 minutos a mais e ter aquele primeiro momento com o paciente. Preenche ficha na anamnese, mas tem uma conversa. Às vezes a pessoa está com o emocional abalado, Verdade. você acaba trabalhando, você acaba dando um conselho. E aí toma um chá junto com a paciente. Não é sobre, vamos, automático. Deita Não é na só o maca, atender, não. né? É todo um diferencial e é tudo. Acho que o atendimento hoje você tem que priorizar muito
a dor do outro, Sim. também entender, não é? Tem muita gente que tem essa coisa de julgar. E, a pessoa vai deitar, vou levantar o bem-estar dela, vai sair daqui com alto astral, mas às vezes por dentro tá deslacerada. Verdade. É um complemento. E você não dá atenção para isso. Que é tão automático, você quer a agenda cheia, vambora, pega outro, mas a pessoa, ela não tá buscando só aquilo. Muitas das vezes, inclusive eu já ouvi muito sobre isso, né? Do paciente não estar ali só pelo procedimento em si, mas da presença e da conversa, né? Sim. E é um trabalho mútuo entre os profissionais de estética e também os profissionais que cuidam da saúde mental, não é mesmo? E hoje tá muito, às vezes a pessoa acha que... Eu até já entrevistei aqui no podcast uma psicóloga que eles acham hoje em dia que é só tratar do bem-estar, beleza. Sim. Mas não adianta você estar bem por fora se por dentro você está precisando ser tratado. Verdade. Então, primeiro você tem que curar o interior e depois pensar no exterior. Sim. Eu penso dessa forma. E hoje é uma área que só cresce porque às vezes as pessoas acham fazer psicologia é coisa de doido. Não é. Se todo mundo aderisse à rede de apoio paga, sim, você quer desabafar, mas você não está afim de desabafar com uma mãe, com uma amiga, então você paga uma pessoa para estar ali para te ouvir uma vez na semana, para te direcionar para o melhor, ver o que é melhor, o que faz sentido para aquele momento na sua vida. Exatamente, até porque se a pessoa, como você falou, né, não estiver bem consigo Sim. mesma, pode fazer mil procedimentos que nunca vai que estar ela bom. vai se olhar no espelho e não vai gostar Sim. do que vê, né? Daí, como que a estética te ajudou a construir a autoestima? Você sempre foi uma pessoa com autoestima elevada? Já teve momentos em que esteve com autoestima baixa? A estética te ajudou em algum momento? A estética sempre, eu costumo falar que foi minha paixão inicial, né? Não que não seja hoje, mas hoje dentro da fisioterapia eu pude me encontrar numa área meio que oposta, mas uma coisa que eu vou levar é assim, que quem me impulsionou, eu pude nessa época ressignificar toda a rota, que uma área de saúde pula para estética, uma coisa meio louca, né, para quem tá de fora e tá vendo. Mas é uma coisa que eu sempre fui vaidosa. Sim. Eu sempre herdei isso da minha mãe lá atrás. Sua mãe também sempre foi muito vaidosa. Lá atrás. Então você hoje já em dia se deixou um pouco. Mas eu acho que isso é normal, assim, né? Sim. Com essa questão da autoestima, da gente sempre ter pessoas à nossa volta nos levantando, nos dando, né, ideias, dicas, conselhos, isso é muito importante. Eu vou puxar um intervalo rapidinho, a gente retorna no segundo bloco falando mais sobre essa sua trajetória e sobre o universo também da estética, que é algo muito bacana. Voltamos já já, não saia daí. Estamos de volta com Mais Bonita, Dai, dando continuidade ao nosso assunto, né, sobre o universo dos tratamentos estéticos, sobre a sua trajetória também. Como a gente falou no início do programa, você sempre está muito bem produzida. Você acha que isso impacta diretamente no profissional? Completamente. Acho que o profissional, além de tudo, ele tem que estar bem posicionado, né? Eu não vou atender um paciente que chega desleixada, né? Então, acho que a primeira impressão é que fica. Quando é um paciente novo que nunca te viu, tá vindo por uma indicação, ou porque viu no Instagram, ou porque alguém comentou, você tem que estar bem posicionada para atendê-lo. Sim. E como que é a sua relação com as redes sociais? A gente sabe que cada vez mais o nosso Instagram é a nossa vitrine, né? É o que mostra ali o nosso trabalho. Alguns profissionais se preocupam mais em aparecer, outros não. A gente sabe que quem aparece mais é o que mais vai ter clientes, né? Como que você lida com essa pressão da internet? Você sempre está ali online, postando o seu dia a dia? Confesso que nos últimos tempos eu não tenho estado muito presente, mais ausente, por conta que eu tenho dado foco nesse momento outras prioridades. Né? E aí agora chegou a hora de eu ver o que faz sentido e o que não faz. Sim. E aí eu tô dando uma repaginada e vem algumas novidades em breve por aí. Que rebrand, ainda não posso, né? Aproveitando que já vai entrar nessa parte da formação e aí já entra fazendo dando uma mudada. Uma mudada. E você acha que os procedimentos estéticos, eles impactam de forma negativa na vida das pessoas? Já chegou algum paciente para você, assim, de forma negativa com relação a tratamentos estéticos? Não. Sempre de forma positiva? Sempre de forma positiva. E como que você lida com os profissionais que chegam e querem fazer tudo de uma vez só? Vamos supor, a drenagem, a gente sabe que, dependendo da pessoa, uma pessoa vai ficar mais sequinha do que a outra, o resultado nele é individual, de corpo para corpo. Como você lida com isso?
Eu acho que a pessoa tem que jogar claro, né? Porque às vezes chega paciente, quero fechar 10 sessões, mas e a sua constância fora Sim. daqui da clínica? Você tem que ter uma rotina, porque não adianta te prometer que você vai ficar esquálida se você não tiver uma constância de atividade física, de ingesta de líquido, 3 litros de água por dia, tiver uma alimentação adequada, tá tudo interligado. Então eu não Sim. posso prometer que vai ficar, mas se eu não tiver uma constância, vai voltar. E assim em todas as áreas, cirurgia, tudo. Se você não tiver uma constância no que você faz, você não vai ter um resultado satisfatório. Você vai ficar sempre 10 sessões, refaz, mas você não tem constância. Sim. E agora falando realmente de corpo, né? Quais são os cuidados que você mais indica para quem quer estar sempre bem, mais sequinha também com a drenagem, né? Que eu acho que tem que ser feito sempre, Sim, né? sempre. O que você indica? Quais são o tempo, né, de pausa de uma drenagem para outra? Os cuidados em casa também? Drenagem ela pode ser feita todo dia, né? Uhum. Ela não tem as contraindicações, né? Se a pessoa tiver com febre, febril, tem algumas contraindicações sim, mas desde o momento que você esteja preparado, você pode fazer todos os dias. Tem gente que faz drenagem 2 vezes no dia, de manhã e no final do dia. Sim. Mas tem que ter uma constância também de atividade física, se a pessoa ainda não aderiu, aderir a essa ideia. Ah, mas eu não gosto de musculação. Vai fazer um pilates, vai fazer uma caminhada. O corpo tem que estar em movimento. Tem que estar em movimento. Daí tem um assunto que tem crescido cada vez mais, principalmente nas redes sociais e entre as mulheres, que é a questão do lipedema. Você pode falar pra gente um pouquinho como que funciona e como que a drenagem ajuda nesse problema? Lipedema é mais para a área de pós-op, né? Aham. E aí, quem domina mais, de fato, é quem tá nessa área, né? Sim. Porque tem um especialista dentro da fisioterapia que ele se especializa em lipedema, Aham. linfedema. E aí ele trata dessas partes. Sim. E que não é o caso, não é o meu caso Entendi. hoje de tratar. Mas a drenagem ajuda A também drenagem a dar ajuda. uma aliviada, né? A drenagem ajuda na circulação, a drenagem ajuda no refluxo, que tem gente que tem refluxo na perna. A drenagem mesmo? tem. E como que funciona? As pernas ficam formigando, né? Caramba, aham. E aí a pessoa se sente pesada. E aí no momento que você começa a levar o líquido, você vai drenando. E aí daqui a pode pouco ser até confundido com varizes com também, varizes. né? Acontece muito no consultório, Sim. na sua sala as pessoas Sim. acabam confundindo. Sim. É bem parecido os sintomas, né? Essa questão do lipedema é bem engraçado porque eu vejo muitas mulheres confundindo realmente com gordura, né? Ah, eu tenho muita gordura na perna, a minha perna é muito grossa, eu não gosto das minhas pernas, são muito largas. E aí quando vai puxar mais a fundo, entra a questão do lipedema, né? E é algo que a drenagem acaba ajudando também. Muito. E como que é a sua rotina de atividade física? Então, antes de começar a estética, eu conseguia ir 3 vezes na semana. Uhum. Hoje, confesso que se eu consigo ir 1 vez na semana, eu tenho que ser sincera, né? A rotina acaba tomando conta. A rotina acaba tomando conta. Eu comecei a priorizar, eu tenho que tratar da minha saúde, sim, 1 vez por semana, pelo menos, eu tenho que ir. Que é o que dá, Sim. Mas nesse momento de final de graduação, você se vê... É verdade, né? Apertada. É muita coisa acontecendo, estágio, TCC, trabalho de extensão. Então, assim, você tá o tempo todo, estágio, hospital, então não dá. E na questão de alimentação, você costuma ser regrada com a alimentação? Ser regrada, né? Tem umas amiguinhas que chamam pra café, e a gente acaba... não querendo, vou tomar só um café, daqui a pouco já tá comendo algo, um bolinho. Você vive num pouco de equilíbrio e um momento da vida um pouco meio turbulento. Isso e aí. Com relação à moda agora, né, que a gente sempre fala aqui no Mais Bonita, eu acho que a moda faz parte da vida de todo mundo, é a nossa personalidade que tá ali, né, sendo mostrada e sendo vista também. Como que você define o seu estilo pessoal? Eu gosto, eu acho que lá atrás eu já fui mais de usar coisas mais... Hoje eu prefiro usar coisas mais longas, coisas mais mids. Eu mais acho que clássico. Deixa a pessoa mais clássica, deixa também a profissão tem a ver, eu não vou estar com um vestido curto, uma saia curta. Então, assim, e você é visto o tempo todo. Então, eu acho que a roupa, ela você sempre prioriza, muito. Então, Sim. uma peça mais clássica, né? Sim. E no dia a dia, você tem algum método para escolher o tipo de roupa? Você costuma deixar tudo organizado? Monta tudo na hora? Como que é? Monto tudo na hora. Na correria mesmo. Mesmo. E você tem alguma inspiração? Você gosta de estar sempre
antenada nas tendências, digamos assim, ou você já tem um estilo mais próprio, independente do que esteja Sempre tô rolando? ligada nas tendências. E aí, como que você faz para fazer essas escolhas de acordo com o seu estilo pessoal? Porque às vezes o que fica bom para uma pessoa não fica bom pra outra. gente, né? Como que você define isso? Uma coisa que eu sempre achei engraçada, eu achava lindo o tênis nos outros, né? Aham. Falava, nossa, a pessoa botou tênis, que lindo. Fica mais conseguiu, estilosa. Fica mais estilosa, saiu um pouco daquela coisa clássica, mais dia a dia, Sim. despojada. E eu não consegui me ver de tênis, eu achava assim, nossa, se eu usar tênis eu vou achar assim. E aí teve um evento que eu precisei usar tênis, e agora super de boa. É na questão mesmo de ter a experiência. A experiência. Né? E algo que eu tô reparando em você, que é algo que tá muito em alta, graças a Deus, que é o maximalismo. O maximalismo. Os acessórios maximalistas, as produções maximalistas nessa última semana de moda de Paris e de Milão também vieram para mostrar isso. Essa parte do easy chique saiu um pouco de ascensão e a gente vai ver muito essa parte dos acessórios maximalistas. Você gosta sempre de estar com acessórios, né? É algo que sempre faz... coisa... Às vezes a pessoa fala assim, minha amiga, usa uma coisinha mais delicada, bota um brinquinho, mas às vezes faz um preso no cabelo e bota um brincão. Mas é de mim, sempre chamar atenção. Assim, eu acho que tem que estar com uma coisa que chama atenção. Eu acho que eu tenho que botar algo, se a roupa tá simples, eu vou botar o pesar num brinco, no acessório, para poder dar um destaque. E é o que define também a nossa personalidade, né? Pessoas que são mais delicadas usam peças mais delicadas. E prestando atenção no todo, você tá toda em tendência, usando uma pegada mais boho chique com a blusa, né, fluida, esse tom também de bordô que tá super em alta, combinando com um sapato maravilhosa. Você gosta sempre de estar, então, vestindo tendências, né? De olho em tudo. De olho em tudo que tá lançando, sapato, bolsa, roupa, o tempo todo. Muito bacana, Dai. E você é uma inspiração, né? Obrigada. Fico muito estilo, de toda meiguinha, mas ao mesmo tempo toda clássica. Verdade, eu admiro muito seu estilo. Dou uma transitada entre os dois estilos. Obrigada, fico feliz. E pra gente finalizar o Mais Bonita, eu queria que você desse uma dica pro pessoal de casa, para as mulheres principalmente, né? Como que a gente pode, no dia a dia, se sentir mais bonita? Procurando realmente procedimentos estéticos, procurando se redescobrir, né, no nosso interior. Qual é a dica que você dá pra gente manter a nossa autoestima sempre elevada? Eu diria que vocês ainda que... Tem gente que faz atividade física, mas não tem aquela sede de estar buscando, eu preciso fazer um botox, mas não faz nunca. Sim. Eu preciso fazer uma drenagem, mas eu não consigo mesclar a constância da atividade física e como demais. Então, tentar regular, né, de uma forma que você consiga aderir à atividade física, no momento que der, fazer a drenagem associada, que ajuda bastante. Verdade. A ingesta de líquido, não só para o corpo, mas principalmente para a pele, é super importante, fundamental. E cuidar também do emocional. É o mais importante, né? Se a nossa mente está bem, tá tudo todo bem. O resto tá bem se ajeita. Também. Verdade. Dai, foi um prazer ter você aqui foi Mais meu. Bonita. Você Te espero mais vezes. Com certeza. Graduações, realmente, né? Pra gente falar sobre outros assuntos. Foi um prazer ter você aqui. Prazer muito todo obrigada. meu. E é isso, eu vou ficando por aqui, mas te aguardo pro nosso próximo programa. Beijos e tchau, tchau.